Glória a Deus. Amém, queridos. Boa noite a todos. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado, em nome de Jesus. Diga para ele boa noite. Se você já deu boa noite em casa, ou então aqui quando chegou, pegue de novo e diga boa noite, meu irmão. Estamos na presença de Deus, em nome de Jesus. E aqui estamos para glorificar e exaltar o seu nome. E também agora receber uma palavra, ok? Diga ao seu irmão, nós estamos aqui para receber uma palavra da parte de Deus, amém? Nosso culto de quarta-feira, hoje nós vamos falar sobre profetas. Quem aqui já teve um homem de Deus, uma mulher de Deus na sua vida, que você reconhece que ou era, passou pela tua vida, era um profeta, e você sabia de fato, olha, esse homem de Deus, essa mulher de Deus é um profeta. Quem aqui já teve ou tem alguém assim na sua vida aí? Aleluias, glória a Deus. Profetas e profetizas, ok? Porque na Bíblia também a gente vê eu acho que também 5 profetizas. Eu acho que era Miriam, irmã de Moisés, Débora, Hulda e Ana, são 4, né? A gente vê a Bíblia citando. Se eu esqueci alguma, me perdoe, mas nós vemos tanto homens como mulheres sendo usados por Deus para que a fala, a vontade dele, o parecer dele, a direção dele pudesse ser transmitida aos homens através dos seus profetas. E eu quero começar pedindo que projete no telão 2 Crônicas 20:20. 2 Crônicas 20:20. Nós temos um texto muito conhecido a respeito de profetas, ok? Bota a versão ARA aí. Tem a versão ARA, é fácil? Coloca aí a versão ARA. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. 2 Crônicas 20:20. Quem fala isso aqui, querido, é o rei Josafá, né? E diz assim, ó: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé, Josafá era o rei, e disse: ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Completa a igreja. Aqui tem gente na Bíblia, né? Aí, vamos olhar aqui para o telão aqui, ó, ok? Eu vou falar e vocês vão completar. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Só as mulheres. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Amém. Agora só os homens. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Espera os outros, Ricardo. Fica. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Queridos, Deus, na verdade, Ele sempre usou homens para fazer acontecer a sua vontade na terra. E aqui, no caso, o texto em questão, você vê aqui o rei, né, ele falando tanto, né, crede no Senhor e crede nos profetas. Ou seja, o Senhor é o Senhor dos profetas. Os profetas são os servos do Senhor. Profeta, no significado do Aurélio, aí você pode olhar na internet também o significado, é aquele que fala em nome de Deus, é aquele que fala algo que Deus falou que vai acontecer, ou seja, Deus traz revelações para o profeta também. É aquele que anuncia os desígnios, os planos de Deus, é um representante de Deus na terra. Então, o profeta fala em nome do Senhor, não fala no nome dele. O profeta fala no nome do Senhor. Então, nós vemos aqui Deus agindo na terra, e a Bíblia ela mostra muitos e muitos exemplos. A Bíblia está cheia, repleta, principalmente no Antigo Testamento, de homens que foram usados por Deus com esse dom, o dom de ser um profeta, o dom da profecia.
E aqui nós vemos como Deus se preocupa, nesse caso em questão, em que nós, homens, que tememos a Deus, possamos olhar para os nossos profetas que estão em nossa vida, que estão em nosso meio, e crer neles. Então eu quero começar essa palavra falando da importância dos profetas em nosso meio. Os profetas são indispensáveis. Eles foram indispensáveis, eles são indispensáveis e eles serão indispensáveis até Jesus voltar. Há alguns que dizem que o último profeta foi João Batista, mas isso é uma mentira, é um engano, porque na verdade na Bíblia nós vamos ver a Bíblia citando alguns outros profetas, por exemplo, Ágabo. A Bíblia fala que Ágabo, um profeta ali no Novo Testamento, ele chega para Paulo e diz que Paulo vai ser preso. Ágabo. E nós temos ali também, em Atos, eu não sei se é em Atos 14, não lembro, mas a Bíblia fala a respeito de alguns profetas que desceram de Antioquia, ou para Antioquia, alguma coisa assim. Então, profeta é aquele que fala em nome do Senhor. O profeta, ele pode falar algo que vai acontecer. Se Deus revelar para ele, ele pode falar, mas ele pode também falar algo que Deus mandou ele falar, não que vai acontecer, mas Deus manda ele falar. Fala isso aqui, ó. O profeta, ele repreende, o profeta orienta, o profeta exorta, o profeta prega a palavra, porque pregar a palavra também tem o sentido de profetizar. Então, nós vemos ali em Ezequiel 37, a respeito de Deus orientando o profeta Ezequiel, e Deus, ele leva Ezequiel numa visão a um vale de ossos, e a expressão que Deus usa, a ordem que Deus dá, ele fala, profetiza, ó filho do homem. O que ele ia profetizar? Era uma revelação? Não, era só dizer o quê? Para aqueles ossos viverem. Profetiza, ó filho do homem, ou seja, declara a minha palavra sobre esses ossos. Então, declarar a palavra de Deus é profetizar. Mas não é só ler a Bíblia, não é só, não. É uma palavra rema. Ou seja, é uma palavra que Deus está mandando você falar naquela hora. Também tem esse lado do significado de ser um profeta. Então, assim, nós temos que dar glórias ao nosso Deus pelos profetas, tanto homens como mulheres, que passaram pela nossa vida e que estão em nossa vida e que virão sobre a nossa vida. Então eu quero começar dizendo isso. Como nós lemos, Josafá disse, crede no Senhor e estareis seguros, crede também nos vossos profetas e vocês prosperarão. Cuidado com a crítica, tenha cuidado com a dúvida. Quando nós muitas vezes olhamos para os profetas como com um olhar crítico, a dúvida vem, e muitas vezes nós não vamos crer, nós vamos abandonar tudo que um pastor for pregar, porque tem pastor que tem o dom de profetizar também. Tudo que um profeta conhecido ou um líder que vai pregar, às vezes vai declarar alguma coisa, a dúvida vem. E ali nós paramos de crer. E Josafá diz, crede nos seus profetas. Se não houver fé nos seus profetas, você não vai prosperar. Você pode dizer para o seu irmão, se você não crê nos profetas em sua vida, você não vai prosperar. Palavra de Deus, está na Bíblia. E isso quando nós vemos no andar de um discípulo com o seu profeta, que pode ser o seu pastor, pode ser o seu líder, ok? Quando nós vemos um discípulo andando e seguindo as orientações, andando de mãos dadas, crendo de verdade, sendo fiel, sendo leal, pode observar, aquele discípulo cresce, aquele discípulo prospera, de verdade. Então, os profetas, como representantes de Deus na terra, são indispensáveis. Porque é através dos profetas que Deus fala. É através dos profetas que Deus
lidera. É através dos profetas que Deus faz acontecer na terra. Em nome de Jesus, ok, querido? Quero começar falando a respeito disso, ok? E quero também, projeta no telão, ler outro versículo, que é Efésios capítulo 4, versículo 11. Aqui fala dos ministérios, dos 5 ministérios. Atos 4, 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para quê? Para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, o que acontece? Nós vemos que isso aqui é o Novo Testamento. Eu falo isso para aqueles que querem dizer que só existiam profetas de João Batista para trás. Não. Por quê? Porque aqui são os 5 ministérios que iriam estar presentes, que iriam operar no meio da igreja. E um dos 5 ministérios é o dom de profecia. Então, uns para profetas. Então, nós temos profetas em nosso meio. Diga aleluias. Nós temos profetas em nosso meio, ok? Então, eu quero falar aqui, antes de ler aqui alguns outros textos, algumas características de um profeta. Quando eu falar um profeta, pode estar falando homem e mulher, ok? Quando eu falar profeta, é homem e mulher, ok? Então, características dos profetas. Profetas são, diga, corajosos. Todo profeta é corajoso. Se alguém se diz ser profeta, se intitula ser profeta, mas é medroso, está mentindo. Eu não falo de ter medo, uma coisa é você ter medo em algum momento. Eu não estou falando disso, eu estou falando de ser medroso. Líderes medrosos não são profetas. Porque todo profeta é corajoso. Vamos já ver aqui nos exemplos que a gente vai ler aqui. Então assim, todo profeta é corajoso. Outra coisa, todo profeta é sincero. Todo profeta é sincero. Quer identificar um profeta? Procure sinceridade dele. Será que aquele homem é profeta? Aquele pastor é profeta? Será que ele tem um dom da profecia e tal? A sinceridade é uma característica. A sinceridade. Ou seja, ele fala a verdade, não vou dizer assim, na cara. Fala a verdade, não tem muito arrudeio com o profeta. Pode procurar. Quando o profeta arrudeia, ia falar arrudia, é porque ele é como Natã, que chegou para Davi e contou uma historinha para ele, não foi? Ele não só chegou lá e apontou, não foi? Ele contou uma história, sim ou não? Contou a história, mas foi tudo programado. Mas o profeta, ele é sincero. E nem todo mundo gosta de quem é sincero. Por isso que, outra característica, profetas são, muitas vezes, agora não vou dizer assim todas as vezes, mas na maioria das vezes, profetas são solitários. Às vezes, o profeta, ele chega num lugar, ele chega na rodinha, às vezes pode ser um pastor, com dom de profecia, dom de profetizar, pode ser um líder e tudo mais. Aí está lá a turminha, aí está lá, vem o profeta, ok? Mas às vezes alguns não reconhecem e tal, mas quando ele chega, ele incomoda um pouco. O pessoal, a menina, não sei o quê, ela fica toda assim, alguns saem de fininho. Por quê? Às vezes não é porque ele é chato, não é porque ele é sincero, ele fala a verdade, e muitos se sentem desnudados diante de um profeta. Rapaz, eu fico nervoso na frente de fulano de tal. Eu fico todo sem jeito na frente de fulano de tal. Por quê? Por causa dessa característica dele. Ele é sincero. E a pessoa, às vezes, fica com medo de deslizar, de vacilar
na frente de um profeta, ou do profeta olhar, ver alguma coisa, repreender, conversar, falar alguma coisa, e por isso, às vezes, alguns profetas serão solitários. Principalmente os profetas do Antigo Testamento, se você for observar, eram homens solitários. Então, profetas são solitários, profetas são simples, são homens simples. Profeta não tem muito adereço com ele. Se tem que resolver uma coisa, ele resolve, ele vai lá e faz. Por quê? Porque Deus é assim, Deus manda, o profeta vai lá e faz. Ou seja, é simples, profetas são simples, não tem muitos detalhes às vezes no ministério de um profeta. Profetas são firmes, eles são firmes, por quê? Porque estão plantados e andam, se tiver de andar, direcionados por Deus. Quem anda direcionado por Deus é firme nos passos que Ele dá, ele caminha firme. Então, profeta é alguém firme, ele não fica lá e cai, não sei o que e tal, ele é firme. Profeta é honesto, é correto. Profeta não é enrolado. Profeta é honesto e correto. Homem de Deus. Profeta, muitas vezes, vai ser incompreendido. Por quê? Porque ele vai falar, ou ele vai agir de alguma maneira que Deus diz para ele falar, ou que Deus diz para ele agir, e ninguém vai entender. Ou então, rapaz, o fulano de tal, será que ele está falando sério? Às vezes o teu líder, às vezes o teu pastor, rapaz, será que está certo mesmo isso? Às vezes você não vai compreender o que o profeta falou, ou não vai compreender a direção que ele deu, e vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Mas sabe qual é a prova de que aquilo é de Deus? O resultado. No início, não vai haver compreensão, mas do jeito que ele falou, acontece. Isso é característica de um profeta. Outra coisa, profeta, muitas vezes, ele vai ser odiado. Por quê? Porque ele vai dar um recado, porque ele vai falar alguma coisa, e que a pessoa, ela está na carne mesmo, e ela vai odiar, vai ficar com raiva. Ela vai ficar com raiva, não ela vai só ficar contrariada, ela vai ficar com raiva do profeta, desse homem de Deus, dessa mulher de Deus. Mas, em outros momentos, os profetas, em outros momentos não, sempre são amados e protegidos por Deus. Todo profeta é amado de Deus, é protegido por Deus. Ninguém toca num profeta se Deus não permitir. Ninguém toca. E muitas vezes quem se levanta contra um profeta, ele vai colher coisas ruins na vida dele. Tantas pessoas que às vezes até o falar mal. Não é porque o profeta lançou a maldição sobre alguém que falou mal dele. Não estou falando disso. Eu estou falando de que Deus guarda, cuida, zela pelos seus profetas. E Deus vê os falatórios em relação aos seus profetas, Deus vê o que é feito contra os seus profetas de maneira injusta, e em alguns momentos, tais pessoas vão sofrer consequências tristes. Tristes por quê? Porque se levantaram contra o ungido do Senhor. Isso é de Deus, isso é bíblico, querido. Então, para dar base nisso que eu estou falando, 1 Crônicas 16, 22, projeta aí, 1 Crônicas 16, 22, nós temos um texto que fala justamente sobre isso, dizendo, aqui é Deus, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis o quê? Os meus profetas. Diga aleluias. Profeta, como um representante de Deus, é guardado e cuidado por ele.
Deus zela pelos seus servos, Deus zela pelos seus ministros. Então, não maltrateis, não toqueis. Então, vai um alerta para todos nós, tenhamos nós cuidado, ao pensar, ao sentir, ao agir contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus, porque pode ser um profeta, e falando contra esse homem de Deus, nós estaremos falando contra Deus e também estaremos desagradando uma ordem, desobedecendo uma ordem. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Então, aqui são algumas características dos profetas, ok? E agora eu quero ler uma historinha a respeito de um profeta. Vou ler aqui 4 textos aqui, tá? Vou falar do profeta, não vou falar de nenhum profeta conhecido. Vou falar de Micaías, Semaías, Aías, tudo com Ias, né? Micaías, Semaías, Aías, vou falar de Eliseu. Mas assim, a ênfase não vai ser Eliseu, vai ser o jovem profeta, que a Bíblia não fala o nome, que ele dá uma direção, dá uma missão para um jovem profeta, que é um discípulo dele, ok? Então, abra sua Bíblia em 2 Crônicas 18, profeta é isso aqui, ó, é esse homem de Deus aqui, ó, e todas essas características que eu falei, vão estar aqui agora nesses exemplos que a gente vai ler. Então, 2 Crônicas 18, ok? Eu gosto demais dessa história, gente, demais mesmo. Aqui é um momento onde a gente vai ver um rei, que é o Josafá, né, rei de Judá. Ele nem devia se aliar com Acabe, rei de Israel, um rei mau, nem devia se aliar a ele, mas se alia a ele, ok? Mas Deus tem até misericórdia de Josafá, ok? Então, vamos ver aí o texto. A profecia contra Acabe. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote de Gileade com ele. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas. Acabe, quem é que sabe, quem é que já leu sobre Acabe? Levanta a mão, quem já leu? Quem era a mulher dele? Quem? Só uma, sabe? Jezabel. Então, ele era um rei bom ou um rei mau? Um rei mau. Porém, ele tinha profetas a serviço dele. Olha os profetas dele, ok? Tudo profetas mentirosos, falsos profetas. Tinha 400, né? Então, 400 profetas, grava isso, 400 profetas. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? O rei perguntou para os profetas. Eles responderam, todos responderam a mesma coisa: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Ou seja, estava falando em nome de Deus, né? Aí os profetas tudo dizendo: sim, você pode ir, Deus vai entregar em suas mãos Ramote de Gileade. Aí o versículo 6: Josafá, porém, perguntou, porque assim, Josafá era temer Deus, querido, mas aqui ele erra. Porém, ele continua com a sensibilidade de Deus, e ele fica desconfiado. Os profetas tudinho dizendo: pode ir, a vitória é tua. Aí ele pergunta: tudo bem, mas não tem mais nenhum profeta por aí não? Ele estava meio que, não estava confiando muito. Aí ele pergunta: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Aí o rei responde. O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio. O que foi que eu disse ainda agora? Profetas muitas vezes são odiados. E o rei disse que odiava esse profeta. Então, vamos lá.
porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas... O que a gente vê em Micaías aqui, que eu falei? Sinceridade. O profeta não está lá, ou o profeta não age para fazer o gosto do rei, do político, do não sei o quê. Que tem negócio, o profeta não é o político que bota a mão na cabeça dele, é ele que bota a mão na cabeça do político. Você está entendendo? Não é o profeta que vai pedir para o político, é o político que pede para o profeta. Me abençoa, me ajuda e tudo mais. Ok? Eu não estou dizendo que profeta não pode ser amigo de político, não. A Bíblia fala de Eliseu. Eliseu tinha amizade com o rei de Samaria, se eu não me engano, ok? E ali em algum momento ele até fala para a Sunamita: você quer que eu interceda por você perante o rei? Ou seja, o rei é meu amigo, eu posso pedir alguma coisa para você e tal. Não estou falando disso, que não pode ser amigo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a posição de um profeta é Deus que determina, e ele não vai estar subserviente a um político corrupto, principalmente corrupto, porque Acabe era corrupto, e ele era sincero contra Acabe, com todo mundo. Aí Acabe disse: eu odeio esse rapaz, ele nunca profetiza a meu favor, coisa boa, só coisa ruim. Aí ele fala: é Micaías, filho de Imlá. Aí Josafá diz assim: o rei não deveria dizer isso. Josafá estava com o pé atrás, ok? Aí, não, rei, não é bem assim e tal, vamos chamar ele. Aí o versículo 8. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga-me imediatamente Micaías, filho de Imlá. Então, usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, um dos falsos profetas, ok? E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito os chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas todos esses profetas eram falsos, queridos. Eles não estavam falando em nome do Senhor, estavam ali para fazer o gosto do rei. Era isso, ok? Era isso. Igual uma cena, eu vou falar, igual uma cena que eu vi agora, de alguns pastores na Venezuela. Quem viu aqueles pastores na Venezuela? Alguém chegou a ver pastor na Venezuela, ali perante o presidente da Venezuela, um homem corrupto, um homem até perseguido não, como é que é? Está na lista da Interpol, ele não pode sair da Venezuela para ir para os Estados Unidos, ele não pode, que ele vai ser preso, é um ditador, e lá muitos pastores lá honrando ele como um rei lá, e os pastores honrando ele. Não vou nem dar sequência, mas é a mesma cena, tá? Deixa eu voltar aqui, que senão eu vou longe disso aqui. E aí, beleza, versículo 12, o mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os profetas estão predizendo que o rei terá sucesso, tua palavra também deve ser favorável. Gente, diga assim, que loucura, é uma loucura mesmo, né? Mas só, o servo do rei já conhecia Micaías. Aí chega: Micaías, tu presta atenção. O Micael, Micaías, tu presta atenção, viu, Micaías? Tu não vai inventar de fazer de novo o que tu fez naquele dia, não. Tu te comporta. Lá todo mundo está profetizando que o rei vai ter sucesso. Então, tu não venha com um mungango, não. Fale o que o rei quer ouvir, viu? E tal. Era isso que ele estava dizendo, né? Aí, ok, de novo, versículo 12. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso, tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: aqui é onde entra o profeta verdadeiro. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que Deus me mandar. Direi o que Deus me mandar. Profeta é corajoso, é firme, ok? 14.
Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. Mas ele estava brincando com o rei. Por quê? Não, ele falou, ele estava brincando com o rei. Ele era tão corajoso que ele chegou lá: não, pode ir, vai que tu vai ganhar. É isso, ele estava brincando com o rei. Ele é tão homem corajoso, profeta é corajoso. Chegou lá: pode ir, rei, vai, tu vai ser vitorioso. Mas o rei conhecia ele, o rei sabia que ele estava brincando. Aí, versículo 15. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Ou seja, rapaz, Micaías, fala sério, tu tá falando sério? Aí Micaías responde. Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O que estava dizendo? Que Israel ia ficar sem rei, porque ele ia morrer. Porque quando o rei morre na batalha, os soldados tudo fogem. Todo mundo, é ovelha sem pastor. Ele estava dizendo isso. 17. O rei de Israel disse a Josafá: eu não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins, não te disse? Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Gente, olha a cena. Está aqui, né? É o palácio, aqui o trono, os dois tronos. Acabe, ele botou um trono para Josafá também. Então, os dois reis estão aqui, 400 profetas aqui também perante o rei, e todos dizendo que o rei ia ser vitorioso. E aí lá entra Micaías e diz: olha, eu vi todo Israel espalhado como ovelha sem pastor, e vi mais. Aí ele diz aí, e vi mais, vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Olha o que esse homem estava falando. Ele não falou da cabeça dele, Deus mostrou para ele o que estava acontecendo ali. O que ele está dizendo aqui? Deus me deu essa visão. Um espírito apresentou-se perante o Senhor, e esse espírito disse que ia enganar o rei, sendo boca mentirosa, palavra mentirosa, espírito mentiroso na boca de todos esses profetas aí. O que ele está dizendo? Todos esses profetas estão mentindo para ti. Todos eles estão mentindo. E aí, é corajoso ou não é? Mas, meu amigo, ele estava falando o que Deus mandou ele falar. O que Deus mandou ele falar. E aí, versículo. Eu parei aonde? 18, né? 21, né? Beleza. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Olha o que ele estava falando. O Senhor decretou tua desgraça. Ou seja, ele estava dizendo: tu vai morrer, rei. É isso que ele estava dizendo, na frente do rei. Versículo 23. Então, Zedequias, que é o profeta líder, é o profeta chefe, mentiroso lá dos outros, né? Então, Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías, deu um murro na boca dele. E perguntou, com ironia ele pergunta: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu para ele: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. Olha só o que ele disse.
Vai chegar um dia na tua vida, Zedequias, que tu vai estar desesperado, pedindo ajuda de lugar em lugar. Foi isso que ele disse. Aí o versículo 25. O rei de Israel então ordenou: enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. O rei mandou prender o profeta. Ó, prenda esse homem, prenda ele agora. Ó, só sirva pão e água para ele. Aí que foi que o profeta disse? Porque ó, no final o rei diz: ponham ele, prendam ele, e só vai soltar quando eu voltar em segurança. Aí o Micaías disse. Então Micaías declarou: se de fato voltar em segurança, se de fato você voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo todos vocês. Olha, tu está dizendo que vai me prender e vai me soltar só quando eu voltar em segurança, né? Se você voltar em segurança, Deus não falou na minha boca. E eu falo isso para todos vocês, é o que ele disse. Aí, vamos ler o final. Versículo 28. Então, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se, e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. O rei da Síria queria matar, só o rei queria matar, né? Que era Acabe. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus teve misericórdia de Josafá, certo? Deus o afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu quem? E atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Não vou nem entrar em detalhes aqui, porque não vou falar do rei, né? Vou falar do profeta. A batalha, aliás, então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. O que foi que os profetas falsos disseram? Vá, você vai ser vitorioso. Deus está dizendo que você, com esses chifres, vai vencer os arameus. Mas Micaías disse o quê? Eu vi Israel espalhado, como ovelha sem pastor. Eu vi mais, um espírito mentiroso entrando na boca de todos esses teus profetas aqui. Aí o rei manda prender ele e diz: prenda ele e só solte ele quando eu voltar em paz da guerra. Aí ele disse o quê? Se você voltar em paz, Deus não falou na minha boca. E eu falo isso para todos vocês. E do jeito que o profeta Micaías falou, aconteceu. Profeta, diga assim, profeta é profeta. É importante nós termos profetas em nossas vidas. E é importante que busquemos também o dom de profetizar. É importante. Ou seja, quem busca o dom de profetizar, está buscando uma capacidade divina de falar o que Deus quer que ele fale naquela hora. É importante que possamos buscar esse dom. Então, é respeitar os profetas em nosso meio, e é também buscar o dom de profetizar. Então, o profeta é aquele, como diz Gregório Micnucci, que faleceu, né? Um profeta em nossa nação, tem um espontâneo dele. Eu já coloquei isso aqui na igreja, esse áudio dele, ele cantando e tudo mais. E ele fala, num CD, Asas da Adoração, bem antigo, né? E aí ele fala: o profeta é aquele que sempre está no pé do monte.
é dos profetas que nós precisamos. Ele fala isso no espontâneo. Então, nós precisamos de homens e mulheres com o dom de profetizar. Mas para que tenhamos o dom de profetizar, nós temos que ir para o pé do monte, para a presença de Deus. Aqui eu vou ler agora, vamos lá, outro profeta aqui, interessante. Vamos aqui agora para 2 Crônicas, capítulo 11. Vamos lá, 2 Crônicas 11, do versículo 1 ao 4. No mesmo texto, só volta aí, ó. Mesmo livro, 2 Crônicas 11, do versículo 11, do 1 ao 4, deixa eu ver se é ele mesmo. É isso aqui, beleza. Aqui é um texto curto, mas só para falar algo interessante, tá? Então, aqui, o contexto disso aqui, querido, é o seguinte. Roboão, ele é filho de Salomão. Roboão assume o trono depois de Salomão, ok? E Roboão é um rei jovem, porém, ele não dá ouvidos aos conselheiros mais velhos de Salomão, mas dá ouvidos aos jovens conselheiros dele. E aí, é nessa época que Israel é dividida, e por ele querer cobrar impostos altos demais sobre Israel, Israel se rebela contra ele. Mas como ele está no poder, o que ele faz? Ele junta 180 mil soldados para guerrear Israel contra Israel. Então, aí nesse momento se levanta um profeta. Então, ele queria guerrear contra os próprios israelitas, obrigando eles a pagar impostos mais altos do que já eram. E aí, ó, versículo 11. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus. É outro profeta aqui. Então, Israel estava prestes a lutar contra Israel, mas veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim, assim diz o Senhor: não saiam à guerra contra seus irmãos, voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Ou seja, aqui nós temos um profeta usado por Deus que impediu uma tragédia. Ele foi perante o rei e disse: rei, não faça isso, rei. Não lute contra os seus irmãos. Deus está mandando você não fazer isso, não faça isso. Graças a Deus que Roboão ouviu o profeta e uma desgraça foi evitada. Então, ouça o que os profetas sobre sua vida falam, ok? É o recado desse texto curto. Outro texto rapidão, 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis 9, volta um pouco aí, do versículo 1 até o versículo 13. Olha que interessante aí, ó. 2 Reis 9, do versículo 1 até o versículo 13. Vamos lá, o texto vai dizer o seguinte: enquanto isso, o profeta Eliseu, ok? O profeta Eliseu, querido, foi o profeta que ele construiu uma escola de profetas. Eliseu, ele ensinava outros jovens que tinham o dom de profetizar, ele ensinava eles. Então, ele tinha uma escola de profetas, ok? Então, versículo 1. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos seus discípulos dos profetas e lhe disse: ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote de Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Olha que loucura isso aqui, rapidão, antes de continuar.
Olha que loucura isso aqui, gente. Profeta muitas vezes vai ser tido como doido. Rapaz, isso é um doido, rapaz. Olha o que ele está falando. Então, qual a direção do profeta Eliseu para o outro profeta que era discípulo dele? Você vai sair daqui, correndo, vai até a casa de Jeú, entra na casa dele, chama ele para um quarto, para uma sala, derrama o óleo sobre a cabeça dele e diz: tu é o rei de Israel agora, tu é o rei. Aí tu fecha a porta e sai correndo. Meu amigo, Deus é Deus. Deus é Deus e o profeta dele é profeta dele. E o profeta que é verdadeiro, ele faz do jeito que Deus mandou. E aí, continuando a leitura. Versículo 4. Então o jovem profeta foi a Ramote-Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos do sexo masculino de sua família Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães. Olha o que esse homem está dizendo, não tinha acontecido. Como foi que Jezabel morreu, queridos? Devorada por cães. Ela foi atirada para baixo por Jeú e os cães comeram ela. Isso aqui eu estou falando do que aconteceu, porque é isso, mas o profeta está dizendo antes de acontecer. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Gente, aplauda a palavra do Senhor bem em nome de Jesus. Ei, eu não sei porque eu lembro do Edson, quando eu li isso aqui, eu lembro dele. Ele chegou lá e tal, ungiu ele, disse o que ia acontecer, tchau, aí saiu correndo. Meu Deus do céu. Diga assim: isso é um profeta. Isso é um profeta. Aí o versículo 11. Olha o que aconteceu. Olha o versículo 11. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Meu Deus do céu. Rapaz, eu não estou nem aí, meu amigo. Se eu estou falando a palavra de Deus, se eu estou vivendo do jeito que Deus me mandou viver, pronto. Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Não importa. Aqui, não importava. Ele não estava nem aí, meu amigo. Pode chamar de doido, pode ser o que for, né? Eu estou fazendo a vontade de Deus, ok? Então, para terminar aqui o texto. Está tudo bem com você? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Mas insistiram: não nos engane, conte-nos o que ele lhe disse. Então Jeú contou. Ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. E imediatamente eles pegaram os seus mantos e o estenderam sobre os degraus de diante dele. Em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Ou seja, eles acreditaram no que tinha acontecido. E a partir daqui, Jeú, então, ele faz o que Deus disse que ia acontecer. Então, olha só o comportamento desse profeta, que nem o nome dele é citado. Ele é apenas um profeta discípulo de Eliseu. Mas ele tinha uma missão, tinha um recado para ser falado, ele foi lá e fez. Profetas fazem a vontade de Deus acontecer na terra. E o último texto, 1 Reis 14, do 1 ao 20. Volta um pouco aí, ó. 1 Reis 14, do 1 ao 20. Olha esse outro profeta. Agora é o Aías, ok? Rapidão, vamos lá. Glória a Deus. 1 Reis 14, do 1 ao 20. Glória a Deus. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, Jeroboão era o rei de Israel nessa época, ok? Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente, e este disse para a sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como mulher de Jeroboão, e vá até Siló, onde vive o profeta Aías.
aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele lhe dirá o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu o seu pedido e foi à casa de Aías em Siló. Presta atenção, só para você entender. Jeroboão era um rei mau. Era parecido com Acabe, não foi tanto que nem Acabe, mas foi quase igual, né? Então, ele era um rei mau, e aí o filho dele ficou doente. Ele sabia que o profeta não ia fazer nada a favor dele, por isso que ele mandou a mulher dele ir lá, disfarçada, pensando que ia enganar o profeta, para que o profeta pudesse fazer alguma coisa pelo filho dele, né? Aí só a mulher, vai lá onde o profeta Aías, se disfarça e tal, e ele vai dizer o que o menino tem que, o que vai acontecer com o menino e tudo mais, ok? Então, ele estava querendo enganar o profeta, né? Então, olha o que aconteceu. A mulher de Jeroboão atendeu o seu pedido e foi à casa de Aías em Siló. Ora, Aías já não conseguia enxergar. Esse profeta, ele já estava tão velho que ele não via mais, ele perdeu a visão. Então, ele era cego, tá? Ora, Aías já não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da idade, mas o Senhor lhe tinha dito. Diga assim, profetas ouvem Deus, eles ouvem. Mas o Senhor lhe tinha dito, a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder-lhe assim e assim. Deus disse para ele como que ele tinha que fazer. Gente, isso é fantástico. Querido, guarde isso no seu coração. O nosso maior desafio, o nosso maior esforço, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida cristã, é ouvir Deus. Porque se você conseguir ouvir Deus, você vai fazer o que é certo, você vai acertar, você vai andar pelo caminho reto. Ouça Deus. Então, a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve dizer-lhe assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Deus conversando com o profeta, antes da mulher chegar. Quando Aías ouviu o som dos passos junto da porta, ela nem bateu na porta. Ela nem bateu na porta. Quando Aías ouviu o som dos passos junto da porta, disse, entre, mulher de Jeroboão. Ela nem bateu na porta, gente. Meu Deus, Deus. Vamos aplaudir o Senhor, aplaude o Senhor bem em nome de Jesus. Isso é fantástico, gente. Entre, mulher de Jeroboão, ela deve ter levado um susto. Gente, o que foi? Né? O negócio é esse, eu nem avisei ninguém que eu tinha chegado. Entre, mulher de Jeroboão, por que esse fingimento? Meu Deus, ela não tinha feito nada na frente dele, né? Aí ele diz, entre, mulher de Jeroboão, por que tu está fingindo? Por que esse fingimento? Aí ele diz, fui encarregado de lhe dar o quê? Profeta fala o que Deus manda ser falado, ser dito. Não importa se vai agradar ou se não vai agradar. Vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz. Tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você, mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso, aqui tudo é o profeta falando para a mulher dele, mulher do rei. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco dos que pertencem a Jeroboão. Os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Quanto a você, agora ele fala para a mulher, quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino vai morrer.
Palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Não é Deus que estava matando o menino, Deus só está dizendo que ia acontecer. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão a quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O menino que estava doente, filho de Jeroboão, era o único da família dele que Deus encontrou uma coisa boa. Meu pai. Aí o 14, ó. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá. Quando? Agora mesmo. E o rei ferirá Israel, de maneira que ficará como junco balançando na água. Ele desarraigará Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados e os espalhará para além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Aí ele termina, né? Então, 17, então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirza. Assim que entrou na casa, o que aconteceu? O profeta disse que quando ela chegasse, o menino ia, e o menino, isso é profeta, ele fala e acontece. Eles o sepultaram, e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predissera por meio do seu servo, o profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, estão escritos nos registros históricos do rei de Israel. Ele reinou durante 22 anos e então descansou com os seus antepassados, e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Queridos, projeta de novo, 2 Crônicas 20:20, a gente vai terminar com esse texto que a gente começou. Profetas são representantes de Deus na terra. Se são representantes de Deus na terra, são indispensáveis. Se são indispensáveis, vamos amar os nossos profetas, respeitar os nossos profetas, considerar os que os nossos profetas falam. Então, de madrugada foram ao deserto de Tecoa, quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. A outra versão fala prosperareis, é a mesma coisa. Crede no Senhor e estarão seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Se coloquem de pé. Aleluias. Glória a Deus. Nós vamos orar selando essa palavra nessa noite. Qual é o intuito dessa palavra? São dois. Primeiro, relembrar você do ministério, da função de um profeta, homem de Deus ou mulher de Deus, aos quais devemos respeitar, devemos considerar o que eles falam. Para quê? Para que possamos ir bem, para que possamos caminhar e crescer. Crede nos seus profetas e prosperareis. Uma igreja, um povo que crê nos seus profetas, nos seus pastores, nos seus líderes, é uma igreja que cresce, é uma igreja que prospera. O diabo não tem vez no meio dessa igreja, não tem vez, ok? E a outra coisa é, busque o dom de profetizar. Vá para o teu secreto, Igreja Batista da Promessa. Homens de Deus, mulher de Deus, do mais novo ao mais velho, busquem o Senhor. E quando Deus falar, creia e repasse o que Deus mandou você dizer, viva aquilo que Deus está falando com você. Quando Deus fala, acontece. E se você anda fazendo o que Deus mandou tu fazer, você está seguro. E quem te ouve também está seguro. Que possamos considerar esse ministério da profecia, ok? O principal é, vá para o secreto, ouça Deus, seja um porta-voz de Deus na terra, seja um porta-voz de Deus na tua casa, seja um profeta na tua casa, seja um profeta na tua igreja, seja um profeta na tua escola, na tua sala de aula,
Tem um profeta lá, onde você costuma jogar bola, onde você costuma ter amigos. Não se torne um deles. Não, seja um profeta onde você for. Quem é profeta, quando está jogando bola, não deixe de ser profeta. Tem uns que pedem o lado espiritual e parte para a violência, né, na carne. Você é profeta onde você for. Se você for profeta, comporte-se como profeta. Você representa Deus ali. Tá certo? Então, coloque uma de suas mãos no seu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus e meu Pai querido, nessa noite, Senhor, depois desta palavra, Pai, eu creio que fomos renovados quanto a esse ministério, Senhor. Então, meu Pai, o meu pedido nessa hora é que o Senhor possa tocar cada um com o entendimento, primeiramente, diante do que foi falado, Pai. Que possamos, meu Deus, zelar, respeitar, considerar, meu Deus, cuidar dos nossos profetas. Meu Deus, eu sei que é o Senhor que cuida, mas o nosso comportamento, meu Deus, diante deles, meu Pai, vai nos abençoar. Porque quem rejeita um profeta, rejeita o próprio Deus. O profeta representa Deus. E também, meu Deus, que cada um aqui nessa noite possa ser renovado, meu Deus, no desejo da intimidade de buscar o Senhor no secreto. Todos esses homens que nós lemos aqui a respeito deles, eram homens que tinham intimidade com o Senhor, que ouviam Deus. É possível ouvir Deus, ouça, querido, é possível ouvir Deus, é possível andar com Deus, falar o que Deus fala, fazer o que Deus mandou fazer, viver como Deus mandou viver. A nossa cidade, a nossa nação, a nossa geração precisa de profetas. Se candidate, se prontifique. Deus quer te usar, em nome de Jesus. Amém.